parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Nossos projetos sociais têm como objetivo devolver a dignidade integral e a esperança aos que vivem em vulnerabilidade social e que muitas vezes são esquecidos pela sociedade, ou quase que invisíveis. Para nós, na Aliança de Misericórdia, servir a Cristo nos pobres e desamparados é o motivo da nossa consagração. Testemunhar a misericórdia que transforma pecadores em santos e testemunhas desta mesma misericórdia. No programa Parte de Nós de hoje, nós vamos conhecer a Casa de Acolhida Feminina Mãe da Ternura, localizada em Tremembé, interior de São Paulo, que acolhe com amor e misericórdia mulheres que chegam muitas vezes destruídas pelos males que encontraram nas ruas. Quero mandar aqui um grande abraço para Marilene de Carapicuíba, Osterne de Moura, de Osasco, e a Edileia Chaim, aqui também de São Paulo, e a Laurinda de Couto Teixeira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Recebemos o pedido de oração de vocês, estamos orando por cada um desses pedidos. E você também que nos assiste agora, pode mandar o seu pedido de oração, pois queremos rezar por você. O número do nosso WhatsApp está aqui na tela, para que você possa mandar os seus pedidos de oração, as suas intenções, porque somos parte de uma mesma família, somos a Aliança de Misericórdia e queremos orar por você. Vamos ao nosso programa Parte de Nós de hoje. As casas de acolhida da Aliança de Misericórdia acolhem adultos e idosos em situação de rua, drogadição, abandono ou vulnerabilidade social. Em 2023, por exemplo, acolheram quase 6.500 pessoas, valorizando a misericórdia e a dignidade humana. Em Tremembé, no interior paulista, a Casa de Acolhida Mãe da Ternura visa a recuperação de mulheres em situações adversas. As meninas, elas passam primeiro pela casa de triagem em Sorocaba, e onde elas ficam de 30 a 50 dias. Elas passam por lá porque a programação é muito parecida com a daqui. Então, por que passar pela casa de triagem? Porque é na triagem que elas entendem se é isso mesmo que elas querem. Porque aí tem adaptação de uma programação, tem adaptação daquilo que são as regras da casa também. Depois desse período que elas entenderam que é isso mesmo, que é aqui que elas querem ficar, que elas se identificaram com aquilo que a comunidade oferece a ela, aquilo que é o caminho, elas vêm para a nossa casa. Então, vindo para cá, nós temos 2 carro-chefes que nós trabalhamos com elas, que é a laboterapia e a experiência de Deus. Então, através da experiência de Deus, elas escolhem de mudar de vida. E a laboterapia ajuda elas a ocuparem a mente. Então, após esse período vivenciado na triagem, elas vêm aqui para nossa casa, onde elas ficam por volta de 1 ano de caminho. Na casa, a laboterapia ajuda a reconstruir a autoestima e os valores, facilitando a readaptação às normas de convívio coletivo e respeito mútuo. Também contribui para a restauração física, psicológica e espiritual das mulheres acolhidas. Então, ali entra a responsabilidade, entra o cuidado com o outro, entra os dons que elas vão descobrindo que elas não tinham, elas começam a valorizar aquilo que elas tinham fácil demais. Então, limpar bem uma casa, fazer bem uma comida, ou até mesmo cuidar bem do seu filho. Então, elas começam a entender que, tem algo além do fazer, mas é o ser dentro daquilo que é o setor ou as obrigações daquilo que é a casa. Cada mulher acolhida traz vivências difíceis, onde a esperança parece perdida. Mas por aqui, essas histórias reais sempre encontram um novo rumo. A maioria
chega vítima da própria história, então vítima daquilo que fez, vítima do próprio pecado, e elas se condicionam dentro dessa característica. Então elas chegam sem esperança, e uma pessoa sem esperança não é capaz de ver além, né? Então, para mim, uma das coisas mais bonitas durante o caminho é perceber a renovação que vai acontecendo dentro delas. Uma pessoa que achava que nunca iria poder construir uma família, elas começam a querer construir de novo novas famílias. Uma pessoa que não se via como uma filha de Deus, ela começa a perceber que Deus deu muito para ela. Então ela tem que valorizar isso e ela tem que palpar isso. E isso é palpável não somente dentro de uma experiência de Deus que se vive dentro, mas fora, né? Então muitas delas chegam sem esperança com seus familiares e retomam isso, né? Então, para mim, o mais bonito é perceber a esperança que nasce no coração delas, a esperança de eu quero viver, eu posso viver, eu não sou o meu pecado, né? Eu não sou aquilo que eu vivi, eu não sou a minha história, mas a cada dia Deus me dá uma nova chance de mudar, de ser uma pessoa melhor. Há um ano e 6 meses atrás, eu tive um estágio depressivo muito forte, com algumas tentativas de suicídio. Vim para o vício do cigarro, fiquei 1 ano e meio fumando, né? E um primo meu me indicou a Aliança de Misericórdia para que eu viesse se cuidar melhor, por conta da minha família ser muito violenta, né? Eu tive que se aproximar da minha família pela depressão crítica que estava, eu não podia ficar sozinha. Então eu recorri a eles, mas eles têm um estilo de vida muito difícil, né? Violento. Fui agredida muitas vezes, fiquei com o rosto todo machucado. Fiz alguns boletins de ocorrência, até que eu encontrei a Aliança de Misericórdia. Uma das experiências mais bonitas que eu vivenciei assim na casa de acolhida foi uma das acolhidas que ela terminou o caminho e ela disse assim, eu pensei que eu vim para a Aliança para me libertar das drogas, dos vícios, mas eu entendi que eu vim para a comunidade Aliança de Misericórdia porque Deus queria me encontrar. Quando eu cheguei aqui, eu me senti um pouco insegura, né? Não sabia como ia ser o decorrer dos dias, mas eu fui me adaptando, estou me adaptando ainda, porque nós somos muito diferentes, né? Cada uma tem uma história, tem um problema a ser curado, então eu percebo que nós estamos assim, trabalhando juntas para melhorar, sabe? Às vezes tem uma dificuldade, as missionárias ajudam. É muito difícil para a acolhida sair de si mesma. Então elas vieram para fazer o caminho delas. E quando elas se deparam com uma vida comunitária, você sair de si mesmo pelo outro é muito difícil, né? Mas quando nós acolhemos as mães com crianças. Porque quando nós acolhemos a mãe com a criança, a gente precisa o quê? Lidar com ela, ajudar a lidar com os conflitos e também com os filhos, né? Mas diante de tudo isso, a gente percebe a graça de que uma mãe que vem com a criança para a casa de acolhida, ela tem a capacidade de sair mais fácil de si mesma. Porque a maternidade vai aflorar, a maternidade vai tirar ela daquilo que é a necessidade, né? Então, por exemplo, quando tem conflito entre elas. Acontece muito, mulheres, né? Ambiente comunitário. Então você precisa sair de si para você voltar e pedir perdão. Agora, quando ela tem o filho, ela entende que, eu não estou aqui somente por mim, mas eu estou aqui por um bem maior, eu estou aqui pelo meu filho. Eu cheguei aqui, eu chorava muito, num estágio de tristeza muito profundo, sabe? Eu sentia, assim, uma negação da vida. E hoje eu já olho para a vida com um pouco mais de esperança. Vai fazer 2 meses essa semana que eu estou aqui. Só nesse intervalo de tempo, desses 2 meses que eu cheguei, eu pude ver o quanto Deus está me ajudando, quanto Jesus está sendo presente, sabe? Pelas missionárias, pelos momentos, pelos trabalhos. E eu estou superando a cada dia, assim. Para mim é algo muito bom, porque eu estava numa situação muito degradante.
A Aliança de Misericórdia está sendo para mim um símbolo de muita esperança nesse momento que eu estou passando. É um recomeço. A Aliança trouxe um sentido de vida para mim. O Padre Henrique sempre diz para nós que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber e nem tão pobre que não tenha nada para dar. E assim, é um aprendizado todos os dias. Então eu sempre digo para eles, olha, eu não dei a minha vida aqui somente para formar vocês para a sociedade, né? Eu vim aqui, eu dei a minha vida para que vocês entendam que tem um céu e que vocês são capazes de alcançar esse céu independente dos pecados, independente de qualquer coisa que vocês já tenham vivenciado. Todo o trabalho realizado em nossa casa de acolhida com essas mulheres acontece para que elas possam reconstruir as suas vidas ou voltar para suas famílias. Para as missionárias, é uma verdadeira alegria quando isso acontece, porque confirma a vocação delas e elas têm certeza de que fizeram certo ao escolherem dar as suas vidas para Deus e para a salvação daqueles que mais precisam. Na casa de acolhida Mãe da Ternura, as missionárias cuidam de mulheres com problemas como vício e violência doméstica. Através do trabalho e da espiritualidade, devolvem a dignidade dessas mulheres. Algumas retornam ao convívio familiar, enquanto outras constroem uma nova vida com a presença de Deus, o que é mais importante. Acabei me envolvendo com álcool, né? E isso foi se agravando com o decorrer na adolescência, né? E foi se agravando com o passar do tempo. E chegou uma época que eu bebia quando eu estava alegre, quando eu estava triste, quando não tinha o que fazer. E eu cheguei numa fase da vida onde eu realmente me entreguei, né? Que foi um pouco antes de entrar aqui. E tem uma amiga que ela é da Católica, da Igreja Católica. E a minha melhor amiga e a irmã dela, ela é freira, né? A irmã Mariana. E ela perguntou se eu queria ajuda, né? Como eu já tinha passado por outras instituições, eu já estava bem desacreditada. Mas como eu acredito, né? Creio eu hoje que foi o Espírito Santo mesmo que agiu, né? Na irmã dessa minha melhor amiga, da Toninha, que me convenceu que eu nem tinha tanta afinidade com ela, mas com as palavras dela, assim, eu acabei aceitando. E estou aqui, fazendo o caminho, bem feliz. Quando a Adriana percebeu que não estava bem, entendeu que era hora de pedir ajuda. A situação era tão difícil que afetava não só as emoções dela, mas também as pessoas ao redor. Eu comecei a perceber pela minha falta de comprometimento com a minha própria vida mesmo, com os meus filhos, com os meus empregos. E isso foi se agravando bastante. Então eu já não ligava mais para mim, até que chegou um tempo onde meus filhos foram morar com os avós, né? Eu ainda fiquei um período bem triste, foi na pandemia também, onde a gente não podia trabalhar, ficou dentro de casa e foi se agravando essa minha dependência. Tamires fez o caminho de recuperação na casa de triagem e logo depois foi acolhida em Tremembé para um tempo de acompanhamento e mudanças de hábitos. Eu comecei com as drogas em 2018. Eu estava numa fase muito depressiva, muito tentando fugir da realidade, né? Em vez de enfrentar os problemas, eu queria fugir. Então eu comecei com o uso de droga, especificamente a cocaína. E foi onde eu fui me afundando. Ao invés de eu curar a depressão, eu fui me afundando cada vez mais, porém eu não conseguia sair disso. Aí foi onde eu procurei ajuda em 2023, em janeiro. Tamires havia entendido que a droga é capaz de destruir a vida de uma mulher, levando à perda de autoestima, da saúde e relacionamentos. Ela entende o que é ter sonhos e esperanças roubados.
foram muitas coisas que foram acontecendo na minha vida, tipo, de ruim, assim, essa parte depressiva, de eu ficar muito mal, aí eu larguei a faculdade, eu já tinha meu filho, mas daí eu não pensava mais na minha família, eu só queria saber de usar droga. Eu vivia para usar e usava para viver, isso era tudo o que eu fazia. E aí chegou num dia que eu fiquei uns dias fora de casa e quando eu voltei eu falei, não dá mais. Aí foi onde eu liguei para uma tia minha, ela foi em casa, daí eu tava chorando muito, eu lembro que eu falei assim, Deus, essa é a última chance que eu te dou pro Senhor me mostrar que o Senhor existe. Aí a gente ligou para um amigo nosso que é coordenador de grupo de oração, em Taubaté, o tio. Aí ele falou que conhecia uma casa, né, foi a única vez que eu procurei ajuda, foi essa. Que eu realmente vi que eu não ia conseguir sair sozinho. Eu tentava, mas eu acabava voltando. Aí ele falou que conhecia a aliança, me passou o número da triagem. Foi onde eu liguei, né? Eu tava chorando muito, eu lembro, e falei com a Jéssica. A droga, você começa com ela achando que você tem controle, e aí você vai ver que você não tem controle de nada. E todo mundo tenta alertar e você acha que você tá certo. Ao mesmo tempo que bate uma consciência, uma hora, ó, tô errada, tô fazendo isso errado, preciso mudar, você não tem força pra ir. Então eu fui perdendo muito vínculo com a minha família, eu mal ficava em casa, eu não falava o que estava acontecendo, até por conta de não querer chatear eles, mas também por vergonha. Então esse vínculo foi se perdendo, vínculo com meu filho, vínculo com a minha família, eu já não queria, né, mais conversar, eu não queria fazer mais nada. A única vez que eu conversei mesmo com ele foi quando eu tomei a decisão de vir para cá. Eu perdi realmente, literalmente, todos os meus amigos, porque ninguém quer ficar, né, conviver com uma pessoa que está passando por esse tipo de problema e não, aparentemente não quer ajuda. Porque eu tive outras oportunidades, mas como eu falei, nada me saciava. Os meus filhos também, os meus 2 filhos, o relacionamento com a minha mãe, ela acabou ficando em uma outra cidade, num outro estado. Enfim, foi tudo isso. O emprego também, eu não conseguia, nos últimos 3 anos eu tive 3 empregos de ficar 20, 30 dias. Eu não conseguia parar em nenhum tipo de emprego. Então assim, tudo que socialmente a gente busca, eu fui perdendo nesse período. Eu terminei o caminho em abril, né, de 2024, e quando eu fui voltar para minha casa, foi uma sensação assim de, meu Deus, e agora? Porque eu não teria mais as missionárias do meu lado para resolver algum conflito, ou aconteceu alguma coisa, eu vou lá falar com a Michelle, vou lá falar com a Jéssica, não teria mais isso. Mas ao mesmo tempo eu estava confiante porque eu sei que eu aprendi aqui, elas deram o melhor para eu aprender isso aqui, né? E se eu fiquei esse tempo foi porque foi necessário eu ficar 1 ano e 3 meses para lidar com as coisas lá fora. Aí quando eu saí eu procuro fazer tudo que eu aprendi aqui. Então eu continuo meditando, continuo rezando o terço para não quebrar essa rotina. Porque eu sei que se eu for deixando isso de lado, eu vou me afastando de Deus e eu não posso deixar a fé apagar. Porque senão eu vou cair. E eu tenho que ter essa noção de que eu preciso permanecer no que eu aprendi aqui, no que elas me passaram nesse tempo. Então, quando eu saí daqui, que eu voltei para minha casa, eu comecei a fazer com a minha família, comecei a meditar com eles. E nas pequenas coisas do dia a dia, né? Em arrumar uma casa bem, e fazer uma comida que eu não sabia, que eu aprendi aqui. E tudo isso, assim, Deus me mostra nos pequenos detalhes. Olha, eu tô aqui, continua. Não fica com preguiça não, levanta, continua, vai. Brinca com seu filho, fala com a sua família. Então, sempre assim, eu procuro resolver os problemas lá da forma que eu aprendi aqui. Todas as vezes que uma das acolhidas termina um caminho e elas olham e falam, eu nunca quero me afastar da aliança, eu sempre repito, não é da aliança que você não quer se afastar, mas é da experiência que Jesus te proporcionou viver dentro da aliança. Eu não me arrependo de ter vindo para cá em momento algum, em hipótese nenhuma. Eu acredito hoje que Deus ouviu o meu clamor, porque, como eu falei, as pessoas não acreditavam. Ninguém acreditava, sabe? Nem eu acreditava, porque eu não... Era um vazio, era uma coisa estranha, muito estranho, porque e Deus estava ali, mas Ele quer que a gente peça, e Ele ouviu o grito dentro de mim, porque Ele não abandona nenhum, e como eu falei, Ele não olha para o seu pecado.
Gostou do programa de hoje? Conheça mais sobre as nossas obras sociais, mas também das nossas obras de evangelização e venha junto conosco transformar esse mundo que precisa tanto de amor e de misericórdia. Ajude a nossa obra. Faça a sua doação através do Pix doe@misericordia.com.br ou mande uma mensagem em nosso WhatsApp DDD 11 99665 5599 e torne-se assim um filho da misericórdia, pois é com a sua ajuda que a missão acontece. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Faça isso agora mesmo. Ative as notificações, compartilhe esse conteúdo, esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam experimentar também dessa graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.